Você já tentou mudar alguma coisa na sua vida e não conseguiu? Você sabe exatamente quais são os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, as suas deficiências? Aliás, todos nós temos deficiências. O que é que você tem feito para mudar nesses últimos tempos em função daquilo que você pretende alcançar? Hoje o assunto aqui é inteligência emocional. E nós vamos tratar disso de maneira bem simples, por meio de 5 passos que você consegue fazer sozinho para melhorar a sua inteligência emocional. Aguarde só um instantinho. Olá, tudo bem? Aqui é o professor Jerônimo, seu coach de alta performance para liderança, empreendedorismo e gestão de negócios. E o assunto de hoje aqui é um assunto super bacana, pelo qual eu sou apaixonado e um grande estudioso também, que é a famosa inteligência emocional. Como é que você pode fortalecer a tua inteligência emocional? É sobre isso que nós vamos falar aqui. Esse assunto faz parte dos estudos do Daniel Goleman, PhD, foi ex-jornalista e também psicólogo que trabalhava para o New York Times, e foi por meio dos seus estudos, que acabaram concedendo a ele o título de doutor na Universidade de Harvard, é que o mundo acabou conhecendo aquilo que ele chamou de inteligência emocional. Por que que a inteligência emocional é importante? Como é que ela pode te ajudar? E o que é que você pode fazer a partir de agora para poder fortalecer essa habilidade ou essa competência, assim que na prática é um misto de habilidades e competências para que você consiga de fato aumentar a sua performance, melhorar o seu atingimento de metas e assim por diante. Então nós vamos falar aqui rapidamente, só para você ver como é possível trabalhar inteligência emocional por meio de 5 passos, 5 steps, como diz o Daniel Goleman, a fim de que você possa sair daqui desse vídeo no mínimo pensativo, para fazer algo de maneira diferente. Vamos lá? Em primeiro lugar, eu quero resgatar aqui um dos vídeos que eu já publiquei aqui no canal, que eu vou deixar ao final para você rever se você ainda não viu, que é sobre os componentes da inteligência emocional. Quando o Daniel Goleman fez a pesquisa dele, ele identificou 5 componentes que são necessários para você aperfeiçoar, para você melhorar sobre a inteligência emocional. Aquilo que ele chamou de autodisciplina, depois a autoconsciência, a empatia, a motivação e, por fim, aquilo que ele chamou de habilidade social. Esses 5 componentes, segundo Goleman, são a base da inteligência emocional. E por meio deles você pode fazer o que você bem quiser, na medida que você vai aprendendo a dominar cada um. Começa lá com a autoconsciência, depois vem a autodisciplina, ou seja, é uma evolução. Eu vou deixar também ao final aqui do vídeo esse gráfico que você vai acompanhar e naturalmente vai poder rever através de um vídeo que eu já gravei para o canal. Bacana? Então vamos lá para nosso primeiro ponto sobre como você pode fortalecer a sua inteligência emocional. Primeiro ponto então, quem você deseja ser? Imagine que você queira ser um líder altamente eficaz, ou uma pessoa de alta performance, de alto desempenho. Comece a mapear, colocar aí no papel o que é que de fato você deseja alcançar. Onde você pretende estar daqui a 3, 4 ou 5 anos? Como é que você pode trabalhar isso? Coloque no papel, comece a mentalizar aquela pessoa que você imagina lá na frente, ou aquele líder de alta performance que você imagina lá na frente. O que você estaria fazendo? Qual seria a tua filosofia de vida? Qual seria o teu estilo de liderança? Como é que você trataria as questões mais básicas do dia a dia como líder? Ou mesmo se for uma pessoa de alta performance, o que você estaria fazendo daqui a 3, 4 ou 5 anos? Como é que você estaria trabalhando as suas principais habilidades, as suas principais competências, as suas principais skills, como a gente chama em inteligência emocional? O que é que você estaria fazendo e de que forma você estaria fazendo daqui a 5 anos? Pense nisso, visualize, enxergue-se daqui a 3, 4, 5 anos. Coloque no papel para você formar uma ideia. A visualização ela é muito importante quando você pretende atingir alguma meta. Muitas pessoas famosas, corredores, automobilistas como Ayrton Senna, por exemplo, e tantos outros jogadores de futebol, sempre visualizaram, sempre se imaginaram fazendo coisas diferentes. Isso te dá, naturalmente, um bom alcance daquilo que você pretende imaginar.
Então o primeiro ponto é bem simplesinho assim. Quem é que você deseja ser daqui a 3, 4 ou 5 anos? Esse é o começo, é a base. Segundo ponto bacana. Quem você é atualmente? Aqui você precisa fazer aquilo que a gente chama de um feedback 360 graus. O que significa isso em poucas palavras? É um resumo do que as pessoas pensam a seu respeito, do que é que elas acham sobre você, qual é a visão que elas têm sobre o seu estilo de ser, o seu estilo de liderar, o seu estilo de dar feedback, de montar equipes e assim por diante. Aí você precisa trabalhar um pouquinho aquilo que você tem como ponto forte, como ponto fraco, ou seja, colocar também no papel coisas que você precisa naturalmente modificar a partir desse estágio, ou digamos, dessa caminhada para fortalecer a tua inteligência emocional. Pense assim, como é que as pessoas te veem? Como é que os outros te veem? Como é que você precisa colocar isso no papel para mudar determinados tipos de comportamento? Ou seja, são pontos de melhoria que você precisa traçar para poder almejar, perseguir uma meta diferente. Eu sempre digo, debilidades, deficiências, todos nós temos. Mas será que você quer permanecer com isso? O que você precisa fazer para mudar? Por isso você precisa relacionar, a fim de que você possa trabalhar, colocar leitura em cima disso, consultar profissionais experientes e assim por diante. Então, segundo ponto, quem você é atualmente? Seja específico, seja claro, tenha consciência, não precisa ter medo de se expor. É só para você essa questão, pelo menos por enquanto. Terceiro passo, ou terceiro ponto, como é que você sai do ponto A para o ponto B? Muito bem, quais são os pontos de melhoria? O que é que você precisa fazer? O que é que você precisa modificar? Qual que é o plano? Qual é o passo a passo? Quais são as metas que você precisa atingir nesse determinado caminho? Como é que você faz para sair do ponto A e chegar ao ponto B de maneira diferente? Melhor do que aquilo que você já era. Isso precisa ser também colocado no papel. Você precisa de coaching, você precisa de leitura, você precisa de um mentor, de alguém que possa te ajudar. Você precisa de uma pessoa que fique o tempo todo ali monitorando onde é que de fato você, entre aspas, pisou na bola e assim por diante. Quando é que você começa e por onde é que você começa? Esse seria simplesmente você relacionar também no papel, a partir da questão 1 e da questão 2, como é que você vai fazer para sair do ponto A e chegar ao ponto B. Não é tão simples assim, desde que você tenha consciência para fazer as coisas mudarem, para fazer as coisas acontecerem, você vai ver que também não é tão difícil assim. Ok? Como é que você sai do ponto A para o ponto B? Isso você vai precisar relacionar também no papel. Quarto ponto, não menos importante, como é que você vai fazer para aquelas mudanças que você planejou, para que aquelas metas, aquele plano de ação não mude em relação ao futuro, ou seja, para que elas permaneçam, para que elas sejam decisivas ou definitivas, como eu sempre digo. Muito bem. Primeiro, você já olhou lá atrás, você já pensou sobre a visualização. Lembra da visualização? Então, continua visualizando. Em segundo ponto, você precisa ensaiar, melhorar repetidas vezes. Ou seja, às vezes você precisa treinar aquele comportamento, porque aquele comportamento ele é determinante. Se você não treinar, você não vai conseguir mudar aquilo que está lá na sua essência, que nós já tratamos aqui também, que é o que a gente chamaria de modelos mentais. Os modelos mentais eles são muito profundos, muito arraigados. E se você não trabalhar os teus modelos mentais, aqueles paradigmas difíceis de serem quebrados, dificilmente você sairá do lugar ou talvez você regrida. Você modifica o comportamento, até melhora um pouco. Mas como aquilo está muito latente dentro de você, você acaba regredindo muitas vezes. Então o ensaio, repetidas vezes, a visualização, colocar no papel, a leitura constante, com certeza vai fazer com que você consolide aquele novo comportamento, aquela nova habilidade, aquela nova competência e não repita os mesmos erros do passado. Aparentemente é simples assim. Por fim, o quinto e último passo é algo que vai consolidar todas essas quatro questões. Quem é que pode ajudá-lo de fato? Será que você consegue fazer isso sozinho? Ou você precisa confiar isso a um profissional? Se você tem uma função que é inferior, digamos, àquela função que você deseja alcançar, será que o seu chefe, o seu líder,
ou algum colega experiente tanto quanto você pode ajudá-lo. Não tente fazer as coisas sozinho, perdão. Tente fazer as coisas da melhor forma possível, ou seja, com ajuda. A leitura é importante, a absorção dos pontos fortes e dos pontos fracos é importante, ou seja, aquela revisão. A visualização nem se fala, porém lembre-se, muitas vezes nós precisamos de ajuda e essa ajuda geralmente vem de fora. Ou é um colega mais experiente do que você, ou é um bom coach que pode te ajudar a trabalhar essas habilidades, ou é mesmo um superior imediato, um líder que você confia, o qual você já fez parte da equipe e que pode te dar bons insights a respeito do que você precisa e assim por diante. Quando a gente tenta fazer as coisas sozinho, a gente meio que esconde aquilo que a gente muitas vezes não quer que os outros vejam. Mas quanto mais você esconde, pior. Às vezes é preciso de alguém que aponte ali com o dedo, aponte na ferida o que é que de fato você precisa modificar. E isso nem sempre você consegue sozinho, somente com a ajuda dos outros. E pode ter certeza, na medida em que você for consultar alguém, que você quiser conversar com alguém, que você se expor de fato, sem medo, e se for uma pessoa da tua mais alta confiança, certamente essa pessoa vai ter o prazer em te ajudar. Simples assim. Perfeito? Para você reforçar ainda mais esses pontos da inteligência emocional, eu vou deixar aqui uma indicação de livro fantástica, além daquela que é a própria do Daniel Goleman, só que o livro do Goleman é mais encorpado, ele é mais grosso, mais consistente, então você teria que ter bastante tempo para ler. Mas aqui esse outro que eu vou indicar, que é bem simplesinho, o título é esse que eu vou colocar aqui para você com a capa do livro. Inteligência Emocional. Ele foi publicado pela Harvard Business Review, que é uma edição periódica que é feita lá por Harvard e que com certeza reúne os melhores artigos sobre inteligência emocional que você vai ler, com exercícios práticos, muita coisa boa, bem simples que você pode ler, entender e colocar em prática de imediato. Inteligência Emocional, da Harvard Business Review. Bem bacana, bem tranquilo, bem fácil de ler. Não esquece de deixar aqui o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações regularmente e acompanhe-nos aqui toda semana com os nossos vídeos para você poder crescer, se desenvolver e para que a gente possa se ajudar mutuamente. Muito obrigado pela confiança e até o próximo vídeo, se Deus quiser.